Mas é possível realizar regularização fundiária urbana em uma APP, uma área de preservação permanente, em uma APA, uma área de preservação ambiental, ou não? Sim, é possível. Vamos lá. O REURB, ele não surge como um elemento que visa legitimar degradação ao meio ambiente. Entretanto, nós já temos contexto de núcleos urbanos informais consolidados em determinados locais que hoje a sua reversibilidade não é só difícil, é impossível, e buscá-la seria ainda mais prejudicial ao meio ambiente. O contexto necessário é adequar. Então sim, Advan, é possível, mas eu já trago o primeiro aspecto. É possível desde que seja possível a adequação através de estudos técnicos rigorosíssimos que são feitos ao longo do procedimento da REURB, junto à prefeitura, junto ao Poder Executivo Municipal. Então sim, é possível. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós buscamos difundir o direito ambiental para você que é um colega advogado, um técnico ambiental e para você que tem interesse em saber mais sobre a matéria. E hoje nós vamos falar sobre um episódio muito importante que vem ocorrendo a nível nacional, que é a Lei de Regularização Fundiária Urbana, o famoso REURB, Lei 13.465, com um especialista sobre a matéria, o meu sócio, Dr. Thiago Martins. Primeira vez gravando no novo estúdio juntos, né, Thiagão? Legal. É verdade. É a primeira vez que a gente grava aqui no nosso estúdio, que fica na matriz do escritório, que é sediada em Florianópolis. Eu cuido da filial do escritório, que é sediada em Campinas, assim como o nosso querido irmão, parceiro, João Gabriel, cuida da nossa filial, que é sediada em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Então, um abraço aí para todo mundo dessas regiões. E gravando primeiramente aqui no nosso estúdio, que é novo, né? O Gabriel aqui cuida do nosso estúdio, cuida da nossa vida na internet. E ele estruturou esse estúdio pra gente aqui. Então, fica o agradecimento ao nosso querido Gabriel, um jovem genial aqui que estruturou tudo isso pra gente. Para que a gente possa falar desse assunto que, além de muito importante para o desenvolvimento urbanístico, ambiental e socioeconômico do nosso país, é um assunto que eu gosto muito, que debato muito. Hoje a gente vai trabalhar um microcosmo, algo muito pequeno dentro de todo esse universo que envolve a regularização fundiária urbana, a REURB ou o REURB, como alguns falam. O artigo não faz muita diferença, mas é você poder entender esse instituto. E o grande tema dessa perspectiva recentemente, principalmente após os eventos climáticos no Rio Grande do Sul, principalmente após situações que acontecem, por exemplo, no município de Campinas, em São Paulo, envolvendo a regularização fundiária urbana, é se é possível essa regularização fundiária urbana em espaços territoriais especialmente protegidos, o que não necessariamente é igual, como eu vou conversar agora com o Advan, de áreas de risco, né? Áreas em situações de risco. Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Perfeito, brilhante, Thiago. Eu já quero iniciar partindo da seguinte premissa, porque eu sei que muitos que estão aqui nos acompanhando já clicam no vídeo, clicam no áudio para saber se é possível ou não REURB em área de risco. Mas antes de responder isso, quero que você diga o que é o REURB, para aquele cliente que está aqui acompanhando, para aquele possível cliente que quer saber o que é o REURB. Antes de mais nada, o que não é o REURB? O REURB não é a legalização daquilo que nunca poderia ser legalizado. Ele não é a legalização, não é a anistia, vamos usar esse termo, de crimes envolvendo parcelamento irregular do solo, infrações administrativas. Ele não legitima, ele não vai anistiar uma pessoa que parcelou o solo irregularmente. Então, muitas pessoas são acionadas judicialmente e administrativamente por parcelamento irregular do solo, muitos loteadores, e eles nos procuram achando que agora tem o REURB, né, doutor, e isso vai me safar. O termo utilizado às vezes é nesse sentido. Não vai lhe safar. Tá? O REURB, a regularização fundiária urbana, ela é um direito, ela envolve um direito subjetivo das pessoas que ocupam núcleos urbanos informais consolidados, conforme o artigo 11, inciso 2º da lei da REURB ou do REURB, para que essas pessoas possam gozar do seu direito de propriedade ao que já é seu,
que devido a um histórico de ocupação desordenada que ocorre em todo o território nacional, derivado de loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, de uma ocupação, como eu já disse, não programada, desordenada, que uma cidade cresce à margem da legalidade fundiária e urbanística. Então o REURB ele vem para que haja uma legalização, trazer essas pessoas, trazer essas áreas, trazer esse contexto social, econômico, ambiental, urbanístico, fundiário para a legalidade, considerando que isso traz benefícios não só para os cidadãos, que são o principal foco, mas para a coletividade e principalmente ao município, que passa a ter uma arrecadação, que passa a poder destinar legitimamente, sem imbróglios com os atores judiciais e legislativos, políticas públicas destinadas àquele local. Ou seja, eu tenho ali então a outorga da verdadeira dignidade e cidadania para aquelas pessoas, não uma simples entrega de uma documentação, uma simples legalização, mas nós estamos falando em outorgar direitos àqueles cidadãos e, claro, levar um desenvolvimento urbanístico ordenado para aquela cidade. Perfeito. E então aqui já entra praticamente a resposta da primeira pergunta. Não só sobre o que é REURB, mas que não é possível viabilizar REURB em área de risco, por exemplo. Perfeito. Calma, você que está ouvindo ou nos vendo no YouTube, não, é sim, está lá no artigo 11, parágrafo 2º da lei da REURB, é possível. Não, ela não fala em áreas de risco. E isso é muito bom que seja discutido e isso é muito importante que as pessoas entendam. Em nenhum momento é defendido, em nenhum momento a lei traz que é possível a regularização fundiária urbana em áreas de risco, áreas ambientalmente sensíveis. Essa discussão veio à tona em alguns aspectos recentemente. Não é. O que a lei vai nos trazer é a possibilidade da efetivação da política pública, do instrumento REURB em alguns espaços territoriais especialmente protegidos, que nós vamos discutir quais são já. Mas sim, leia lá, artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 11, parágrafo 2º da lei da REURB. Mas antes, Advan, da gente prosseguir nesse debate, tem mais um conceito que a gente precisa entender, que é o conceito de núcleo urbano informal consolidado. Perfeito. Ou seja, não adianta você achar que é porque a minha área é derivada de um crescimento desordenado, ou onde eu moro, ou de um loteamento irregular que foi feito por um determinado empreendedor, que ele sumiu e tudo mais, que o nosso foco não é nem debater as modalidades da REURB. Mas o nosso foco aqui é estabelecer que você compreenda quando a REURB vai ser possível. Tá? E antes de a gente debater se é possível em espaços territoriais especialmente protegidos, você já sabe que em áreas de risco, áreas sensíveis a deslizamento, a enchentes, alagamentos ou qualquer outro tipo de risco geológico, você já afasta. É impossível. Áreas que são fundamentalmente essenciais, pode até ter sido um pleonasmo, o que eu falei fundamentalmente essenciais, mas é para trazer de fato ali a importância do que eu quero dizer para um fluxo higiênico, para fauna, flora. Pode ser que o REURB não seja possível ali, ou pode ser que seja possível com muitas restrições e adequações ambientais. Mas se a área for notadamente de risco, não é possível. Mas o local onde você mora, por exemplo, ou você aí, colega advogado, ou você que está estudando o instituto, a REURB só vai ser possível naquilo que a gente vai chamar de núcleos urbanos informais consolidados. Ou seja, são núcleos urbanos, como o próprio nome já diz, que, devido à difícil impossibilidade de reversão daquela situação ao status quo ambientalmente falando, do que já foi, seria impossível e seria ainda mais prejudicial ao meio ambiente, por exemplo, a demolição daquele contexto, daquele núcleo. Então vai se buscar a regularização fundiária com adequações para aquele local. E o que configura o núcleo urbano informal consolidado, artigo 11, tá? Não é mais o parágrafo 2º que falava ali da possibilidade de REURB em espaços territoriais especialmente protegidos, dentro de um microcosmo também, não é qualquer ETP. Espaços territoriais especialmente protegidos é ETP. O conceito de núcleo urbano informal consolidado está no artigo 11, que vai trazer para a gente ali que ao tempo da consolidação,
que, considerando as estruturas que já existem, localidade, proximidade de vias e, claro, a difícil reversão, vai configurar um núcleo urbano informal consolidado. E aí, a partir da conjuntura socioeconômica e ambiental desse núcleo urbano informal consolidado, eu vou verificar qual a melhor modalidade de REURB ou da REURB aplicável a ele, como, por exemplo, o REURB-S, o REURB-E, que debateremos em outros podcasts de uma forma mais específica, senão este podcast aqui duraria um dia inteiro para ser debatido. Então, esse é o primeiro ponto, Advan. Então, é possível em área de risco? Não. E quem é dignatário de um REURB? Primeiro que o REURB é uma política pública coletiva, sempre será coletiva, e eu preciso desta pessoinha, desta figura que é o núcleo urbano informal consolidado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Thiago. Não quero cortar tua fala, mas tem uma possibilidade que não é de REURB coletivo. E nós vamos pincelar 1 minuto no final qual é essa possibilidade. Então, para quem assistir até o final, que eu já quiser passar para saber. Mas eu já sei o que tu vai falar, mas eu digo, é coletivo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar um episódio específico sobre essa única possibilidade que nós estamos identificando. Na verdade, eu sei qual é, mas aí vamos adiantar. É coletivo, mas dentro desse ponto ali, ele acaba se tornando uma possibilidade individual de pleiteamento. Isso aí. Porque a pessoa vai pleitear já na fase final. Então ela não vai precisar o REURB passar... já estaria pronto. Exatamente. Isso aí, mas fique até aqui para você entender e compreender esse novo instituto que está sendo criado, que seria um braço do REURB, podemos dizer assim. Quero entrar no mérito agora da questão mais indo para as áreas, eu posso dizer, mais restritas na questão ambiental. E aí o ponto é o seguinte, nós sabemos que atualmente vivemos em um país onde praticamente metade dos imóveis estão regularizados e metade estão irregulares. A proporção é maior, menos da metade estão regularizados. Então é uma questão de que nós não queremos banalizar a legislação, não é esse o interesse, ela não veio para esse fim. São casos pontuais, nós vamos buscar, mas a ideia é de fato regularizar. E entrando no mérito dessas questões de restrições ambientais, é possível, que eu acho que é uma das principais perguntas para os clientes que estão aqui, até para os colegas advogados que estão tentando trabalhar com o REURB e não são da área ambiental. É possível aquilo que acho que o nosso e-book, quem quer baixar o e-book, podemos deixar, Gabriel, na descrição também para saber mais sobre o REURB, mas é possível realizar regularização fundiária urbana em uma APP, uma área de preservação permanente, em uma APA, uma área de preservação ambiental ou não? Sim, é possível. Vamos lá. O REURB, ele não surge como um elemento que visa legitimar degradação ao meio ambiente. Entretanto, nós já temos contexto de núcleos urbanos informais consolidados em determinados locais que hoje a sua reversibilidade não é só difícil, é impossível, e buscá-la seria ainda mais prejudicial ao meio ambiente. O contexto necessário é adequar. Então sim, Advan, é possível, mas eu já trago o primeiro aspecto. É possível desde que seja possível a adequação através de estudos técnicos rigorosíssimos que são feitos ao longo do procedimento da REURB, junto à prefeitura, junto ao Poder Executivo Municipal. Então sim, é possível. Artigo 11 da lei da REURB vai trazer para a gente que é possível a regularização fundiária urbana em APPs, área de preservação permanente, desde que seja possível resguardar o critério ambiental e, claro, eu já tenha os critérios da consolidação daquele núcleo. Então, é possível. É possível não só em APA, tá, Advan? Não só em APA, mas em toda e qualquer unidade de conservação de uso sustentável que permita a regularização, que permita que existam núcleos naquele local, núcleos urbanos, no contexto geral, dentro do seu contexto. Aí o caso mais emblemático é da APA, tá? É a situação que envolve hoje o município de Campinas, da APA Campo Grande, né? Que hoje nós temos um contexto ali de conflituoso, ali se pode ou não REURB, que está sendo discutido junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Entretanto, eu preciso deixar muito claro que não é algo direto. Não é algo que se aplica a legislação
pronto, ela já diz que pode, então já o REURB deve ser feito. Não. É necessário que no caso, por exemplo, de unidade de conservação de uso sustentável, a prefeitura confira a anuência, mas essa anuência não se trata de uma discricionariedade ampla, né? Se trata de uma discricionariedade restrita, em que ela vai analisar tecnicamente a situação e, tecnicamente, ela precisa motivar o sim ou não e, claro, garantindo o contraditório ao pleiteante ao REURB, aos pleiteantes ao REURB. Ficando provado, por mais que a prefeitura, em um contexto amplo, os gestores achem que não era o melhor, mas se ficar provado que é possível a adequação, a prefeitura ela não pode, de forma deliberada, dizer sim ou não. O REURB tem que sair. A discricionalidade, nesse caso, é técnica. Para analisar, para ter os alicerces, para questionar, pedir complementações ao estudo. E se a partir do momento que ficar comprovado que há a possibilidade de adequação ambiental, harmonização ambiental nessa regularização, e geralmente há, principalmente quando falamos em APAs, área de proteção ambiental, a prefeitura ela deve outorgar o direito ao REURB, ela deve dar prosseguimento ao direito. Não, ela não outorga o direito porque esse direito já foi outorgado pela lei. Na verdade, ela deve dar garantia ao andamento ao REURB, porque é um direito subjetivo do cidadão à moradia. Existe esse direito subjetivo do cidadão à moradia, a viver naquele local, a ter seu empreendimento no local, não só viver, a ter o seu empreendimento no local. Pode morar em outro local, mas seu empreendimento está ali, os seus investimentos estão ali. Então é um direito subjetivo do cidadão dentro desse aspecto. E quando a gente, só para o nosso ouvinte, o nosso espectador entender também, quando a gente fala em unidade de conservação de uso sustentável, só para lembrar, inclusive nós temos alguns vídeos aqui no nosso podcast, mas nós vamos gravar outros mais profundos em relação a isso. A Lei 9985 de 2000, a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o famoso SNUC, ele divide as unidades de conservação em dois grupos. Unidade de conservação de proteção integral, e neste caso, se tratando de unidade de conservação de proteção integral, é impossível a REURB. Então, por exemplo, tivemos notícias de empresas e profissionais que venderam a Boa Nova a pessoas que estão inseridas em unidades, em territórios, em espaços territoriais especialmente protegidos, configurados como unidade de conservação de proteção integral. Nesse caso, é impossível, a não ser que haja uma exceção da exceção na perspectiva fática, que demonstre que aquela unidade de conservação não deveria ser de proteção integral, houve uma ilegalidade na sua formulação. Mas, enfim, é algo a ser analisado caso a caso, mas eu já adianto. Se você está em um núcleo dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, de plano, eu já adianto. O REURB ali é afastado. Ou algo regulamentado pelo próprio município? Perfeito. Desde que seja uma unidade de conservação de proteção integral, o REURB não cabe ali. Tá? Não cabe ali. Pode ser uma unidade de conservação de proteção integral municipal, estadual, federal, mas o Instituto REURB não se enquadra ali. O texto da lei da REURB é muito claro ao dizer que é possível em APP, em unidade de conservação de uso sustentável, e a gente traz o grande exemplo da APA, que são os casos mais emblemáticos que ocorrem. E, Thiago, bastou ser APA, então pode? Não, também. Eu preciso analisar o contexto daquela APA, se a APA tem plano de manejo, se não tem, se aquele plano de manejo que é existente ou que foi feito, às vezes é feito ali muito rápido para a prefeitura justificar que está fazendo alguma coisa, né? Se aquele plano de manejo se adequa à realidade daquela APA também. Não é só porque tem plano de manejo ou um decreto que criou a APA ali, dizendo que não pode, que ali é área rural, que é isso e que nunca vai poder, não é isso. Eu tenho que analisar a realidade fática daquela unidade de conservação que eu estou usando como exemplo, a APA, a área de proteção ambiental, que não é a mesma coisa que a APP, tá? A APP é a área de preservação permanente prevista pelo Código Florestal, tá? Um espaço territorial especialmente protegido, que tem as suas conjunturas ali, como as matas ciliares, as bordas de nascentes e tudo mais. A área em torno de nascentes são encosta de morro, são as APPs. A APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, a mais flexível de todas. E não quer dizer que ela também possa tudo dentro das APAs. Há quem defenda que a APA não deveria nem existir, eu não concordo,
mas eu também não concordo que a APA deva ser criada indiscriminadamente, como foi criada muitas vezes por diversos municípios, apenas para cumprir uma agenda ambiental. Perfeito. Mas, voltando para o que a gente estava debatendo, precisa analisar o contexto fático daquela APA. Pode ser que, por mais que seja uma APA, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, como o próprio nome diz, uso sustentável. A APA ela tem um papel muito importante na manutenção dos recursos ambientais, do contexto higiênico, na qualidade de vida. Agora, se é possível manter todos esses aspectos com a manutenção do núcleo urbano informal consolidado, não há por que não ter RURB dentro daquela área ali. Então, se você está dentro, se o seu núcleo está dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, você precisa analisar se é possível, se aquela modalidade de unidade de conservação de uso sustentável permite a regularização de áreas privadas, tá? E dentro desse ponto ali, você verifica, tá? Se aquela unidade de conservação de uso sustentável, ela apresenta a possibilidade técnica de regularização. Então, não é porque é a unidade de conservação de uso sustentável que pode. É necessário ter um estudo técnico levantado por uma empresa técnica competente para fazer um diagnóstico. Dizer, olha, é possível. É possível. E no caso das APAs, basta ser unidade de conservação de uso sustentável? Não. A APA é mais flexível. Thiago, é uma unidade de conservação de uso sustentável. Basta ser APA? Também não. É necessário analisar caso a caso. E temos também, dentro do mesmo artigo, ali as áreas voltadas à proteção de mananciais. Também é possível, mas adota-se os mesmos critérios. É qualquer área destinada à proteção de mananciais. Vamos imaginar que o seu núcleo está próximo ao manancial. O manancial é importantíssimo para o abastecimento de água do município. Pode ser que sim, pode ser que não. É necessário que tenha estudos técnicos que demonstrem que é possível essa adequação. E é necessário que tenha anuência da prefeitura. E em se tratando de unidade de conservação de uso sustentável, voltando, por exemplo, APA, é necessário dar anuência também na análise do conselho gestor daquela unidade de conservação, que dentro de uma APA chama-se CONGEAPA. É claro, esse conselho gestor precisa fazer audiências públicas, reuniões. Às vezes tem conselho gestor que faz reuniões online pelo Zoom, depois joga no YouTube a reunião e tá tudo ok, acha que foi tudo feito, porque tem uns representantes dentro do conselho. Se eu estou falando de uma área impactada por muitas pessoas, não basta ter os conselheiros. Eu preciso fazer audiências públicas, eu preciso ouvir as pessoas, senão essas reuniões estão maculadas de ilegalidade. Ah, saiu do diário oficial que vai ter a reunião do CONGEAPA no dia tal, tem uma planificação. Não, você tem que avisar todo mundo, as pessoas precisam participar. Não é uma unidade de conservação não habitada, em que basta os conselheiros debaterem. Eu tenho um contexto. Se tem um núcleo urbano informal consolidado ali dentro, eu estou falando que eu tenho muitas pessoas, muitas famílias. Então eu não tenho legitimidade para debater, para transigir, né, sobre os interesses daquelas pessoas e simplesmente decidir que o plano de manejo que está sendo debatido, que está sendo feito ou que está sendo reanalisado, revisado, vai ser feito dessa maneira e essas pessoas vão ter que sair dali. Não é assim que funciona. Tiago, o tema que eu escolhi para o nosso livro da EDA, que vai ser EDA, da Escola de Direito Ambiental. Isso, vai ser lançado nos próximos meses, gravamos esse podcast em junho. Então, 2024. 2024. E aí é interessante falar que nos próximos meses teremos um livro da Escola de Direito Ambiental, onde muitos alunos participaram, principalmente nós como os gestores da escola. E o tema que eu escolhi foi justamente o REURB, Regularização Fundiária Urbana, Etapas do Processo. E eu colocaria aqui como uma das principais etapas a serem seguidas é a participação da comunidade. Eu acho que essa importância a tua fala agora, ela vem muito a trazer e a fundamentar esse episódio, porque a pessoa que está lá é de fato a quem mais interessa esse REURB. Então ela deve participar desse programa. Porque o que acontece? Muitas vezes a prefeitura, porque tudo vai ocorrer nas etapas do processo, tudo ocorre administrativamente, internamente pela prefeitura. Só que a prefeitura tem que informar, tem que fazer com que aquela pessoa participe. Não é ir lá e pôr um edital. Não é simplesmente largar de maneira restrita como tem acesso para as empresas. Não, é ir lá e informar na comunidade que vai ocorrer essa audiência. A pessoa precisa participar. Isso é algo que eu acho muito importante, porque de fato é o que vai mover, o maior interessado é a pessoa, é a comunidade. E importante falar também de uma das etapas do processo é que um espectador que está assistindo ao vivo aqui na janela, né?
precisa cortar não, viu? Pode deixar aí. O judiciário não tem o poder de decidir. Isso é algo muito importante também e que nós já vemos em relação a isso, talvez o Ministério Público até em alguns casos, querendo que o judiciário decida se o REURB pode, não faz parte do poder judiciário tomar as decisões. A lei é muito específica em relação a isso. Sim. E gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, Thiago. Que todas as etapas do processo vão ocorrer através da administração pública do município. O que acontece? Hoje, devido ao desconhecimento ao Instituto e também, às vezes, para o Ministério Público o Ministério Público não, a Prefeitura não ter agido no momento que deveria ter agido, os núcleos urbanos se consolidam. E aí passam a receber a pressão do Ministério Público. Isso acontece no Brasil inteiro, para que eles ajam de alguma maneira. E aí eles buscam de uma forma atabalhoada, fazer autuações, fazer pressões às pessoas, dizer que elas não vão sair dali, vão ter que sair daquele local. E esquecem que tem uma ferramenta, por não conhecerem a ferramenta adequadamente, de fato é uma ferramenta nova e que precisa ser muito debatida, por não conhecerem bem a ferramenta e por quererem mostrar que não foram omissos em um determinado momento e querendo forçar que o núcleo não está consolidado, fazem atuações atabalhoadas uma atrás da outra e momentos que já não deveriam mais ser feitas, e momentos em que... Ou para as pessoas erradas, porque geralmente a pessoa que mora, que está ali, não foi a pessoa que loteou, que foi a pessoa que fez o parcelamento irregular, que iniciou aquela construção daquele núcleo, quando eu estou falando de loteamentos irregulares. Ou então, quando aquela área é ocupada meio que por uma geração espontânea, né, como a gente costuma brincar aqui no escritório. Mas o fato é que, muitas vezes, o município, por estar sendo pressionado legitimamente pelo Ministério Público, esse é o papel do Ministério Público, pressionar a administração pública para que faça alguma coisa, essa pressão ela não vem para que a administração pública haja contra os interesses das pessoas. E sim, buscar quem de fato loteou irregularmente, punir essas pessoas, porque a REURB não é uma anistia. Não é uma anistia. Uma coisa é você violar a lei 6766, 79, do parcelamento, da ocupação do solo. Outra coisa é você ser dignatário do direito que está previsto na lei da REURB. Nem são as mesmas pessoas. Apesar de ser um caso conurbado, mas não são as mesmas pessoas. E quando você estabelece isso, e por falta de conhecimento e pelas grandes demandas e tudo mais que ocorrem, principalmente em grandes municípios, o município opta por judicializar a questão. E aí, nesse momento, o município busca a tutela jurisdicional, legitimamente, através de ações civis públicas, como é o caso que vem acontecendo pelo Brasil. Mas, nesse momento, o município está jogando a responsabilidade para o judiciário, meio que para dizer que, olha, quem deixou, quem permitiu a regularização, quem determinou a regularização foi o Poder Judiciário. E não é o caso. Só que o judiciário tem agido de forma muito inteligente como um todo. Tem pleiteado, não é o termo correto, tem priorizado os métodos adequados de solução de conflito. As mediações, a busca conciliatória, complexa, claro, mas a busca conciliatória. E essa tem sido a melhor saída. Porque se você for conversar, porque a gente fala de administração pública, a gente não está falando de uma pessoa, está falando de muitas pessoas que têm muitas opiniões. Muitas visões sobre a situação. Então, muitas vezes falta conhecimento, às vezes falta conversa. E quando há essa perspectiva de conversa entre a administração pública, os interessados, a existência de um REURB, a efetivação da REURB, o Ministério Público, o Poder Judiciário, geralmente as soluções são muito adequadas. E rígidas. Não é porque o REURB vai sair, há uma determinação, há um acordo entre as partes para que a ferramenta seja aplicada, que as medidas ambientais não são rígidas, que não há imposição também de penalidades. Perfeito. Não é, como eu digo, não é uma anistia. Não é um termo como se coloquialmente usa, uma passada de pano. Né? Não é isso que ocorre. Muito pelo contrário, é uma medida que visa resguardar o meio ambiente de forma estritamente adequada. Eu ainda não li o livro, tá? E peço até licença para ler o livro, o título corretamente,
E de fato, eu já agradeço o professor Talden Farias, que já me enviou uma mensagem dizendo que eu não preciso comprar o livro. Ele já me enviou essa mensagem essa semana dizendo que eu não preciso comprar o livro. Se eu lembro, eu vou tentar ver se não, regularização fundiária urbana em áreas de preservação permanente. Mais ou menos isso aqui, tá? Eu tô com o livro aqui, tá? Bem aqui a capa do livro, tá? Depois o Gabriel vai editar e aí ele vai colocar a capa do livro para vocês. Inclusive é o livro que foi indicado para quem ainda não segue a nossa newsletter. Então, professor Talden, muito obrigado. Não só ao Talden, tá? Ao coautor, que eu não conheço pessoalmente, mas pretendo conhecer e bater... ter uma conversa, bater um papo profundo, que é o Vinícius Salomão de Aquino, junto com o professor Talden Farias, tá? O livro aqui já tá na terceira edição, eu ainda não li o livro, confesso, ainda não li o livro, mas o professor Talden já disse que vai me enviar, que eu não preciso comprar, tá, professor? Tenho todos os livros do professor Talden assinados, e muito obrigado por enviar mais esse aqui pra gente, tá? No caso não é pra mim, é pro escritório, que é a regularização fundiária em área de preservação permanente sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, tá? De acordo com a Lei 14.118 de 2021 e Decreto 10.600 de 2021, tá? Que também permeia sobre questões que envolvem questões de REURB e tudo mais, tá bom? O livro é muito importante, eu indico esse livro para leitura. Não estou dizendo que esse livro diz que pode tudo. Na verdade, ele é mais um elemento para debater, para trazer o debate. E esse livro aqui é muito importante porque ele também traz a questão da rigidez. Ele não diz que a regularização fundiária, seja ela qual for, em áreas, em espaços territoriais especialmente protegidos, que, a partir do que eu pude levantar e conversar com o professor Talden, que não traz rigidez, que não traz proteção ao meio ambiente. Então, nós estamos trazendo aqui perspectivas que também vão punir quem deve ser punido, que também vão estabelecer condicionantes muito rígidas e rigorosas para que a regularização ocorra no local e como ela deve se dar ao longo do tempo e como depois vai acontecer. Como é o crescimento daquela área, se é que vai haver depois daquilo ali um crescimento, quando eu digo crescimento não é econômico, mas territorial, como ele vai acontecer. E ali eu tenho a possibilidade, enquanto Poder Executivo Municipal, de implementar políticas públicas multidimensionais naquela situação. E, claro, arrecadação, que é muito importante para que o município possa implementar políticas públicas. Sem arrecadação, você não tem política pública, você não tem desenvolvimento. Sem caixa, você não paga as contas. Sem caixa, você não traz desenvolvimento e efetivo desenvolvimento multidimensional, usando esse termo de novo, para o município. Perfeito. E a verdade é que não só olhar o jogo do município que o município está ganhando, mas para ambas as partes é um jogo de ganha-ganha. Porque senão a parte vai querer também. A comunidade vai lá olhar, eu não estou pagando IPTU, alguns têm gato de internet, gato de iluminação, pode ocorrer isso. E aí o que acontece? Eu vou ficar informal, vou permanecer. Mas não, você tem que ter a noção de que é um jogo de ganha-ganha, tanto para a questão pública quanto para a questão individual, para as partes envolvidas. Porque ela vai ter direito a um financiamento no seu imóvel, o imóvel vai ter a sua matrícula individualizada. Então isso é importante da parte também ver todas as questões que ela está ganhando. Sem falar que você está buscando, olhando para anos ali na frente, uma questão sucessória. Porque você tem um patrimônio que não vale nada ao mesmo tempo que você tem, ele não vale nada. E você regulamentando esse patrimônio, ele vai estar apto para a cadeia sucessória. Então isso é muito importante. É um jogo de ganha-ganha para ambas as partes. Mas não queremos também banalizar a legislação. Não é isso que tudo se pode. E é isso que nós queremos deixar bem claro nesse episódio. O mais importante, Edivan, é conversa. O mais importante é que as portas do Poder Executivo estejam abertas. O mais importante é entender que, tudo bem, pode se judicializar a questão e o Poder Judiciário está aí para isso, mas não é uma solução uníssona que se tem ao caso. E sim diversas soluções que precisam ser analisadas caso a caso, perfeito, em um diálogo complexíssimo, que deve ficar alheio a questões políticas, a questões de interesses personalíssimos de determinado setor da sociedade, interesses seccionalizados de determinado setor da sociedade, independente de direita, esquerda, centro, independente se você tem uma visão mais
socioambientalista ou uma visão, não que a visão socioambientalista não seja desenvolvimentista também, mas é uma visão de desenvolvimento diferente, de quem tem uma visão mais economicamente voltada a um desenvolvimento especificamente de crescimento econômico, claro, sempre sustentável. O ponto adequado é que esse diálogo deve atender os interesses da sociedade como um todo e entender o que é possível e o que não é. Não trazer soluções encaixotadas simplesmente para dar uma resposta à opinião pública, simplesmente para dar uma resposta ao Ministério Público que está cobrando e cobrando com razão, né? Dar uma resposta rápida, uma resposta que não é a mais adequada e que ambientalmente falando é a pior. Tá? Ambientalmente falando às vezes é a pior, como é o caso de uma demolição. Perfeito. O grande ponto por exemplo, as pessoas, os advogados dessas pessoas não são inimigos da prefeitura, não são inimigos do Ministério Público, ninguém pode se ver como inimigo, e sim como partes de um diálogo que devem ter seus interesses sempre atendidos dentro de uma conjuntura de debate amplo para que o interesse público atinja aquilo que o artigo 225 da Constituição estabelece, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Que é dever da coletividade do poder público trazer isso à tona, efetivar isso. Mas nós sabemos que situações imperfeitas existem, e elas são sempre imperfeitas, e elas não vão atingir a perfeição. Nós precisamos, então, chegar à adequação, e ela é plenamente possível. Ela é perene? Não, ela precisa sempre estar se adequando. Hoje o que é adequado, amanhã não vai ser, vai buscar uma nova adequação. Então, por isso que a gente precisa de uma administração pública atuante e verificando as realidades ambientais sempre para que as situações não cheguem a situações extremas, para que não ocorram desastres ambientais, para que os direitos sejam garantidos, como é o caso do REURB, em áreas consolidadas, mas que ao mesmo tempo isso garanta a proteção do meio ambiente. Perfeito. E Thiago, falando um pouco agora especificamente para o cliente que está aqui ouvindo e tem interesse em contatar, saber mais. Qual é a equipe necessária? Contatou o advogado e o advogado vai resolver toda a situação? Na verdade, o advogado, para o processo administrativo do REURB, ele é secundário. Ele é secundário, tá? Então, você pode até procurar um advogado, tá? Mas esse advogado, ele vai ter que lhe orientar ou junto com você buscar uma empresa técnica adequada, tenha profundidade técnica para fazer primeiro um diagnóstico. Posteriormente, seguir toda a tramitação do REURB, desde a solicitação junto à administração pública e tudo que é exigido pela lei federal e também pela própria administração pública, a partir de cada caso, verificar qual é a modalidade adequada do REURB, que aquela situação se enquadra, REURB E, REURB S, REURB nominada, né? Florianópolis, o REURB histórico, né? Mas o REURB histórico é cenas para outros capítulos aqui, algo que a gente aprendeu recentemente. Um minutinho. A gente aprendeu recentemente e faço aqui a referência ao município de Florianópolis por essa grande inovação e por tudo que tem feito para implementar essa política pública do REURB. Ultimamente aqui temos aprendido muito junto à administração pública municipal de Florianópolis e fica aqui a nossa referência aos profissionais envolvidos nessa luta. O famoso Floripa Regular. Exatamente, é um programa, uma política pública magnífica que deve ser replicada para todo o país. Claro, dentro das peculiaridades de cada região, né? Também faço referência ali ao estado do Pará, através do ITERPA, com o presidente Bruno Connor ali também, que também tem feito um trabalho magnífico. Eu não moro mais no Pará, mas eu tenho acompanhado tudo ali, fez um trabalho magnífico para efetivar a política pública dentro desse... Vejo ex-alunos meus trabalhando, né, junto com ele dentro desse trabalho para efetivar essa política pública dentro do estado do Pará. Então são cases de sucesso que devem ser replicados, devem ser analisados, outras administrações públicas, seja estaduais, seja municipal, analisando aquilo ali, como isso pode ser feito de uma forma muito adequada e sabendo que é difícil, que é complexo, precisa de investimento, mas que as pessoas precisam disso e que isso também não é um instrumento de legitimação de degradação ambiental, muito pelo contrário, é um instrumento de proteção ao meio ambiente adequado aliado ao correto, adequado desenvolvimento urbanístico. E quando a gente volta pro que tu me perguntaste, né, porque eu acabei tangenciando, voltando, o advogado é secundário. Esse advogado precisa
caso você procure um advogado, lhe orientar ou junto com você procurar uma empresa adequada, com os profissionais adequados, com a equipe multidisciplinar bem fundamentada, conhecendo a realidade do REURB, não de uma forma ampla, mas daquele município, daquela área onde ele vai trabalhar, conhecer a administração pública, não o acesso, quando a gente fala ter acesso, conhecer alguém lá dentro, não, mas buscar o acesso dentro da administração pública para conversas, para debates, instruir muito bem as pessoas envolvidas, ter reuniões, né, ter verdadeiras assembleias entre as pessoas para debater os interesses dela dentro desse REURB. Então, isso é necessário. O advogado, ele faz parte dessa equipe. É importante falar um coadjuvante necessário. Exatamente. Né? O advogado faz parte dessa equipe. Ele precisa estar junto para verificar a legalidade de tudo que está sendo feito, né? O responsável jurídico pelo debate, pela questão. E claro, se houver contendas, se houver necessidade de defesas administrativas ou judiciais, ou judicialização ao longo do processo, que às vezes acontece, mandado de segurança, você propor uma ação de obrigação de fazer, enfim, às vezes são necessárias durante essa perspectiva, a gente sabe o que ocorre, o advogado é o profissional para isso. Mas REURB é feito por empresas de engenharia, empresas voltadas aos empreendimentos urbanísticos e que conheçam o Instituto, saibam instruir o processo junto à prefeitura e fazer os estudos que são necessários. Perfeito. Nós temos casos hoje de norte a sul do Brasil aqui que nós trabalhamos. Temos casos em Pernambuco, temos casos Campinas, região sudeste do Brasil, aqui na região sul também. E até onde vai para o telespectador que quer nos contatar, até onde vão os braços do nosso escritório para atender essa população que demanda pelo REURB? Nós temos nacionalmente. É importante também que saibamos que o escritório atua no braço jurídico da REURB, tá? No braço jurídico, mas a gente está à disposição, seja para uma análise jurídica de viabilidade, seja para acompanhar o processo, para o atendimento nacional. Temos escritório sediado em Florianópolis, como falei, Campinas e Lucas do Rio Verde, no norte do Mato Grosso. Tiagão, para finalizar, eu prometi que nós ia falar 1 minuto sobre um caso específico que nós vamos iniciar para finalizar em um outro tema, um episódio específico sobre no seu nome científico, REURB inominado, e no seu nome mais coloquial, REURB histórico. Na verdade, o REURB histórico ele foi um nome otorgado aqui em Florianópolis, que foi dado a uma leitura da REURB inominada, né? E a gente não vai aprofundar aqui, mas é uma possibilidade de REURB dentro de algumas localidades já pré-determinadas por um levantamento cartográfico feito pela Prefeitura de Florianópolis. E as pessoas que estão nessa área, a regularização, vamos falar de uma forma mais ampla, é como se o REURB já tivesse sido feito e a pessoa fizesse apenas a adesão. Mas isso a gente vai aprofundar em um podcast específico, tá? Chama-se REURB Histórico, a pessoa já pode pesquisar no site do Floripa Regular, tem lá uma abazinha, REURB Histórico, que já explica tudo o que precisa, tudo o que é necessário, como é que é feito, como é que faz o cadastro, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Perfeito, Tiagão, parabéns. Que aula, hein? Parabéns, e eu vou encerrar com você hoje. Pede pro pessoal nos acompanhar, nos seguir aqui. Primeiro, muito obrigado você que nos acompanhou nesse tempo aqui. Qualquer dúvida, siga à disposição. O meu Instagram pessoal, o Instagram do Advan tá aqui embaixo na descrição. Tá? Os outros episódios também, quem quiser assistir ali, nós temos, eu já bati papo, Advan já bateu papo com o professor Talden Farias, que é praticamente sócio aqui do Inteligência Ambiental, desde quando era Direito Ambiental na prática. Já conversei com o professor Bessa, com o professor Fiorilo e outros grandes nomes, com o meu amigo Rafael Mates, também doutrinador do Direito Ambiental, né? Outros estão por vir também e outros vão voltar aqui para conversar com a gente. E então, se você quer saber sempre das novidades, nós voltamos agora com regularidade, graças ao Gabriel, né? Que hoje é o nosso CEO do podcast, hoje ele é o CEO do Inteligência Ambiental e cuida de tudo aqui. Ele vai lá toda segunda-feira, né? Correto? Toda segunda-feira. Era para ser a cada 15 dias, mas nós estamos conseguindo manter graças ao Gabriel. E já temos episódios aí para mais de um mês, né, Gabriel? Então, se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para que você receba as informações aí
das novidades da inteligência ambiental, compartilha, né, no grupo do escritório, no grupo da tua associação, no grupo lá da faculdade, no grupo lá da repartição que você trabalha, do pessoal da especialização. É muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho gratuito, com conteúdo gratuito para que você possa advogar na área do direito ambiental e até mesmo entender os seus direitos se você não é um profissional, tá? E a gente segue à disposição de vocês. Se você tem um tema de podcast que quer ser debatido, estiver dentro da nossa expertise, nós possamos falar ou tenhamos convidados para trazer, claro que a gente vai gravar esse podcast. Perfeito. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima.